Deixa eu contar duas historinhas bem rápidas e aí eu tento fazer um balanço. Primeiro, muito obrigada pelo convite, e uma das coisas mais interessantes que eu estou vendo, esse ano eu andei esse país inteirinho como uma ativista pela democratização da comunicação, fui para um monte de lugar, participei de algumas audiências públicas para criação de conselhos de comunicação. Semana passada acabei de vir do Rio Grande do Sul, talvez lá aconteça, né? Salvador e a Bahia é o primeiro lugar que a gente está conseguindo colocar algo em prática de uma Constituição que já tem mais de 20 anos, né? Que é a Constituição de 88. Então, a minha fala vai girar um pouco em torno dessas experiências e eu vou brigar muito com o governo federal que eu ajudei a eleger, porque eu acho que, ao contrário do que você acha, né, que está tendo empenho do governo federal, nessa questão eu acho que não está. E é muito... para além de decepcionante, eu acho que é muito perigoso a gente não conseguir fazer isso agora. Porque se nós não conseguirmos minimamente aprovar um marco regulatório e garantir minimamente banda larga, a gente volta nessas duas coisas. Eu acho que a gente vai ter um retrocesso muito grande, bastante grande. Então a primeira coisa que eu gostei de ver aqui, que é diferente dos lugares onde eu fui indo, é a diversidade de idade, né, geracional. É muito interessante ver isso. Políticos que não são do PT, que é uma coisa também bastante interessante, militantes de diferentes partidos, e eu acho que é isso mesmo. O direito à comunicação, a briga por um plano nacional de banda larga e por um marco regulatório não pode ser uma briga partidária. Ela tem de ser uma briga da sociedade civil, porque qualquer um de nós estamos no alvo, né, de um país onde a gente tem uma mídia tão concentrada em todos os aspectos, né? Ela é uma mídia que não é um quarto poder no sentido de que ela vigia os poderes. Ela é uma mídia que é um partido, que age como um partido, né? Geralmente um partido ligado ao grande capital. E se a gente não consegue dar uma democratizada mínima nisso, e o caminho que o governo federal está tomando com a Dilma me parece que está fortalecendo ainda mais isso do que diminuir o seu poder. A minha grande questão é, se a mídia tivesse o poder que a Dilma está dando para ela agora, a Dilma não tinha sido eleita. Não teria sido, porque todos os meios de comunicação das grandes famílias, fora a capital, o Estado de São Paulo declarou voto certo em editorial. E aí me assusta imensamente a gente ver um ministro cair a cada mês. O caso do Orlando Silva me parece assim, emblemático. Em 12 dias cai um ministro que você não tem uma única prova em relação ao ministro. Enfim, não posso falar isso internamente, nem enquanto poder, nem enquanto partido, mas como militante, me causa muito espanto o caminho que o governo está tomando em relação a essa mídia que a gente tem aí. Ontem saiu uma pesquisa e a Dilma está com 72%, né? E me parece que ela vem governando de acordo com as pesquisas. Então, se está sendo popular se colocar como faxineira, né, que está varrendo os corruptos, então continua um pouco nessa onda. Dentro do Ministério das Comunicações, nem um avanço. Muito pelo contrário, a gente teve retrocesso. Por quê? No final do mandato do governo Lula havia um empenho
ou pelo menos uma intenção de fortalecimento da Telebrás. E o que aconteceu quando o Paulo Bernardo assume? Que é muito curioso, que é a primeira vez, né, no governo progressista que a gente tem um ministro da comunicação que veio da esquerda. E aí, como é que ele tratou greve dos Correios? Como é que ele está lidando com os ativistas da comunicação, enfim, com a sociedade civil? Não está. O Paulo Bernardo rompeu com a gente em Brasília. Né? Vou contar essa história para vocês também, era a primeira que eu queria contar. No contexto de 2010, vendo a polarização da mídia durante a campanha, o que a gente fez? Blogueiros de esquerda. Tinha gente de tudo quanto é coloração partidária. Tinha PSOL, PSDB, tinha PT, enfim, tinha gente de nenhum partido mais de movimento social, da esquerda. E via, né, um movimento, uma campanha política mesmo na mídia. O José Serra ia comentar jogo de futebol. Em pleno período eleitoral, ele ia na rádio, sentava e ia comentar o jogo do Santos, do Corinthians, do Palmeiras. E a gente olhava aquilo, era para além de romper a lei, né? Mas enfim, era um absurdo atrás do outro. E o PT, muito inato na questão, deixou isso, foi empurrando com a barriga, até chegar um momento que uma parte bem fascista da campanha tomou conta, né? Aquela questão da Dilma abortista, da Dilma assassina de criancinha, da Dilma lésbica, e a coisa, né, chegou num ponto que quase se tornou incontrolável. A rede social foi muito importante para a reação disso, porque a campanha da Dilma não tinha como reagir e não reagiu. A blogosfera reagiu a isso. Reagiu não porque era a Dilma em si, era porque isso feria muito os princípios democráticos. Então a gente decidiu, no meio do ano, fazer um encontro nacional de blogueiros. Eu estava na comissão, 10 blogueiros falaram, chega, a gente vai ter que se reunir e tentar colocar um contraponto a essa mídia, porque está absurdo. O meu blog nasceu num contexto semelhante, nasceu no período do mensalão. Eu estava no Facebook, ficava vendo as pessoas discutindo aquilo, discutindo num ponto que parecia que o PT tinha inventado a corrupção no Brasil. Então, minha Nossa Senhora, que nível de discussão é essa? E aí o blog nasceu lidando e discutindo com a própria mídia, com a produção da mídia. E depois começou a fazer conteúdo próprio. Então, por exemplo, eu moro num bairro de periferia que durante o governo do José Serra e o governo do Kassab não teve limpeza dos córregos. Eu moro muito próximo de córregos. Durante os 3 anos, vocês devem ter sofrido com enchente aqui na região de Poá, né? Sofreram. 2009 foi catastrófica a coisa, né? A minha casa encheu. Eu fui cobrir o pessoal do Jardim Romano, que ficou mais de 2 meses debaixo da água. Levei porrada, spray de pimenta, quase morri com a glote fechando, enfim. Então a gente saiu para a produção de conteúdo, né? O blog ele não se restringe a ficar falando pró e contra governo e tal, ele vai para a produção de conteúdo, que é o nosso empenho, né? A gente tenta cada vez se descolar mais dessa mídia e ser uma mídia alternativa. E isso vem funcionando. Vocês imaginem, durante o período eleitoral, eu não estou na televisão, não estou em lugar nenhum. A minha conta do Twitter tinha um ranking muito maior que a do José Serra, que tinha uns 5, 6 pessoas tweetando para ele e fazia campanha virtual o tempo inteiro para atrair seguidores. Eu tinha em torno de 3 mil seguidores. Mas uma mensagem minha no Twitter tinha uma ressonância de 1.000, 2.000 retweets, por exemplo. E quem me seguia, isso também tinha um grau de importância, né? De repente começou
pensaram, quem é essa Maria Flor? O blog chegou um momento que tinha em torno de 500 mil de acessos por mês. Então, assim, é possível fazer uma mídia alternativa? Agora, a gente faz tudo isso tendo que dar aula, cuidar de filho, correndo atrás da vida. Por quê? Porque a gente também está num regime esse regime de concentração de mídia não faz só a mídia agir como um partido político ao lado do capital, faz com que ela concentre capital. Então os blogs não têm apoio nenhum, eles não podem competir atrás de publicidade. A gente, nesses últimos 2 anos, alguns governos vêm tentando, pelo critério de audiência, pulverizar um pouco mais a publicidade, mas mesmo assim, praticamente 70% da verba de governos municipal, federal e estadual vão para 5, 6 famílias midiáticas. No Brasil a gente tem uma outra coisa também que é inconstitucional. Aqui é inconstitucional, mas enfim, já virou de direito consuetudinário. Você não pode ter propriedade cruzada. Um único dono tem portal, TV, rádio, TV por assinatura e assim por diante. Isso faz com que qualquer pessoa aqui, seja condicionada a ter a verdade na mão de 5, 6 famílias. Tem um exemplo bem interessante para a gente comparar, antes e pós-internet. O Boni agora acabou de dar uma entrevista que ele conta algo para além do Cidadão Kane, aquele filme que fala da edição do debate de 89, né? Os mais velhos aqui vão se lembrar disso, os mais jovens não, porque não tinham nem nascido, talvez tenham ouvido falar. Em 1989, durante a eleição presidencial, o debate eleitoral, o último debate, Collor e Lula, a Rede Globo editou o debate no Jornal Nacional de uma maneira profundamente positiva para o Collor em mais tempo e profundamente negativa para o Lula em menos tempo. Mas não foi só isso que aconteceu. Isso a gente já sabia, já tinha depoimento, já tinha... as pessoas analisaram o debate, o programa, tudo isso dava para ser feito no dia seguinte. Só que, mais de 20 anos depois, o que a gente viu? O próprio Boni contando numa entrevista que eles não fizeram só isso. O que eles fizeram? Eles prepararam o candidato. Eles passaram glicerina, trataram da imagem, colocaram as pastas vazias para dizer que eram cheias de denúncias contra o Lula, soltaram a gravata do cara para ele ficar menos engomadinho e tal, passaram vaselina para dar um aspecto de suave, para ficar mais popular. Enfim, olha o nível que a televisão pode, né? O nível de manipulação. Contra-exemplo disso, vocês já devem ter ouvido falar do livro do Amaury Ribeiro Júnior. Não tem uma pessoa na rede que não ouviu falar. Como é que isso aconteceu? Durante toda a campanha tinha essa história do livro do Amaury, que virou quase lenda, né? Há 2 semanas atrás, eu estava em Brasília, na Conferência Nacional de Saúde, o Rosenha me liga e fala, bom, eu preciso falar com você, entra no Skype, porque a gente fez uma coisa meio de... assim, num nível de segredo, porque qual era o medo? O medo é que o Serra confiscasse os livros antes mesmo dele ser lançado. Então, o que o imediato fez da editora do Amaury? Contatou os